Olá, meus maníacos por literatura. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula deste canal. Na verdade, dessa vez a gente ficará com uma questão mais de mesa redonda. Porque eu, junto com mais algumas convidadas, mais algumas colegas minhas, iremos discutir sobre a questão da figura feminina dentro da obra de Chaucer, que é Os Contos da Cantuária. As palestrantes desta mesa redonda, que irão tratar sobre a questão da figura feminina dentro da obra de Chaucer, são eu, Antônia Isadora de Araújo Rodrigues, que irei me aprofundar acerca mais do conto da prioresa, mais especificamente da figura da prioresa, que é apresentada por Chaucer. Também temos a minha colega Ana Rafaela Araújo da Costa, que irá se deter acerca do conto da Mulher de Bath. E a gente também tem minha colega Sabrina Carvalho dos Santos, que irá se deter acerca do conto da Outra Freira. Só lembrando que essa mesa redonda é um oferecimento da disciplina de Literatura Inglesa, Poesia, sobre a orientação do professor Elielso Benigno de Mesquita Ramalho, desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE Campus Tianguá. Primeiramente, a gente pede desculpa por qualquer ruído externo que vocês venham a ouvir durante essa gravação. E cada uma das palestrantes terão cerca de 20 minutos. Pode acabar estourando, sim, mas o tempo determinado para discussão acerca das suas pesquisas, dos seus estudos sobre os determinados contos, sobre as determinadas figuras femininas, é de 20 minutos, para que não fique tão extenso e que você consiga chegar até o fim e entender como essas figuras femininas influenciam dentro da obra de Chaucer. Bem, antes da gente falar acerca de cada uma das nossas pesquisas, de cada um de nossos estudos, focar em cada uma das personagens que a gente resolveu analisar dentro dos contos da Cantuária, a gente tem que falar um pouco sobre a obra em si. Os Contos da Cantuária tem por título original de Canterbury Tales, escrito pelo autor Geoffrey Chaucer. E, bem, a tradução, a edição que a gente vai utilizar é a da Penguin Companhia, que tem a tradução de José Francisco Botelho e tem cerca de 680 páginas essa edição. Por que a gente resolveu optar pela tradução do que pelo poema original? Bem, a gente optou pela tradução para facilitar para você, espectador, entender acerca dos pontos que iremos apontar dentro da obra, dentro da temática que a gente está trazendo aqui. Então, a gente resolveu pegar essa tradução e a gente vai trazer determinadas partes dela para que você esteja sabendo o que está sendo tratado, o que está sendo discutido. Bem, do que se trata os Contos da Cantuária? Os Contos da Cantuária, ele foi primeiramente publicado em 1475 e ele tem cerca de 17 mil versos. Ele é um poema que irá trazer uma história. Uma não, várias histórias, pois a gente tem cerca de 31 personagens, 30 peregrinos e um que é o dono da pousada, que ele sugere a esses peregrinos que estão indo de Londres, de uma cidade de Londres, para visitar o túmulo de São Tomás Becket, que eles contem algumas histórias. E quem contar essas melhores histórias irá ganhar desse dono da pousada um jantar maravilhoso. Os personagens dentro de Os Contos da Cantuária, eles são pertencentes aos status sociais do período em que Geoffrey Chaucer existiu, né? Em que ele ainda era vivo, que era na Idade Média. Então a gente tem a freira, a gente tem o padre,
a gente tem o carpinteiro, a gente tem o judiciário, a gente tem vários personagens desse período, dessa época. E como a gente falou da tradução, a gente trouxe um pouco sobre o que o Botelho diz sobre a tradução dele. O Botelho, ele explica que a tradução dele optou-se pela trazer o poema em versos decassílabos. Por quê? Por que essa métrica decassílaba? Porque o Chaucer, ele utilizava de uma medida chamada de petrâmetro iâmbico, que era para manter um ritmo na poesia. E o tradutor, o Botelho, ele viu que talvez para tradução, para continuar se mantendo a tradição do ritmo e das ações do terço, seria melhor ele trabalhar com o decassílabo. E só que assim, o poema ele tem cerca de 17 mil versos. Por quê? Porque o inglês contém várias palavrinhas que acaba formando aquela linha. E o Botelho fala que acabou se perdendo o número de versos com essa tradução dele, porque o português acaba sendo diferente do inglês. Então, nessa tradução não são os 17 mil versos, mas a história do poema de Chaucer está existente aqui. Bem, os contos da Cantuária, eles são divididos em fragmentos, são 10 fragmentos, sendo eles dessa determinada maneira. A gente irá se deter em relação aos personagens do fragmento 7, do fragmento 3 e do fragmento 8, que são a prioresa, a mulher de Bafe e a outra freira. Mas por que a gente está falando que a gente vai se deter sobre essas três personagens? Porque essas três personagens são as narradoras femininas no meio desse monte de homem que estão peregrinando junto com eles. Então, a gente vai se deter sobre essas três personagens, mas antes, a gente tem que falar acerca das mulheres do período medieval. Eu não vou me deter tanto sobre isso, porque a minha colega Sabrina vai explorar melhor esse assunto quando ela estiver falando sobre o conto da outra freira. Mas o que a gente precisa saber? Segundo Santos, durante o período da Idade Média, existia um determinado imaginário sobre os tipos de modelos femininos que a mulher deveria seguir, que a mulher deveria olhar e seguir como exemplo, ou ver que não poderia seguir o exemplo. Entre essas estão Eva, Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, e você percebe que todas essas personagens são figuras bíblicas. Então a mulher tinha que seguir o modelo de mulher da Bíblia. E o que o Chaucer faz a ser dentro dos seus contos, quando traz essas mulheres desse período para dentro das suas histórias. Bem, segundo Santos, ele aponta que Chaucer, ele traz para discussão, traz para questionamento essa questão da mulher, desse modelo de mulher a ser seguido. Por quê? Ele mostra para a mulher, ele quer mostrar através de contos, que a mulher, ela pode ser diferente daquilo que está pré-estabelecido. Que a mulher, ela pode ter outras formas e maneiras de agir. Ela não precisa ser aqueles ideais específicos existentes de um modelo que já estava pré-existente. Só que assim, o autor ele traz muitas mulheres dentro da sua obra, através até mesmo das narrativas masculinas. Só que o nosso enfoque, os nossos estudos, o nosso olhar
de cada uma das responsáveis dessa mesa irá se deter sobre as três personagens já ditas, que são as três narradoras dentro dessa peregrinação que irá ocorrer dentro da obra, que é a prioresa, a mulher de Bath e a outra freira. Para iniciar a fala sobre essas narradoras femininas, essas figuras femininas em que iremos discutir, eu irei iniciar esse debate falando acerca do conto da prioresa, não sobre o conto em si, mas sobre a figura da prioresa, que, assim, quando você olha pela imagem, com certeza você deve imaginar que a prioresa é uma freira, mas não, ela tem um cargo diferente da freira. Então, vamos explicar primeiro o que é uma prioresa. A prioresa, ela é uma superiora de um convento em certas ordens religiosas. Acho que muitas pessoas devem conhecer como madres. E ela também pode ser chamada de abadesa, que é um cargo religioso de primeira dignidade dentro de uma comunidade. Por que eu estou apresentando a prioresa para vocês? Porque vocês têm que entender que a prioresa e a freira, elas são personagens diferentes, elas têm cargos diferentes dentro da igreja. A prioresa, ela é uma superiora da freira. E aí, dentro dos contos da Quirón Cantuária, a prioresa, ela aparece como o terceiro dos fragmentos B dos poemas da obra de Chaucer. Por quê? Nós temos fragmentos A, B, C, D, E, F, G, H, I. E se a gente for ver, o B ele é fragmentado em dois. Então, se a gente for considerar o conto da prioresa, ele é o segundo fragmento da segunda parte do fragmento B dos poemas de Chaucer. No conto da prioresa, ela irá narrar a história de uma juderia, que é um bairro habitado por judeus. E a gente não vai se deter sobre esse conto, por quê? Porque a prioresa irá, nesse conto dela, mostrar que o judeu seria uma figura meio que satânica dentro da comunidade religiosa. E como é que essa análise, como é que a gente vai se deter sobre essa figura feminina dentro da obra de Chaucer, se no conto dela a gente não tem muito vislumbramento dela em si? Bem, a gente vai vislumbrar a prioresa através da apresentação que se é feita dos personagens no início da obra, que é o prólogo geral. Que a prioresa, ela é uma das três narradoras dentro dos contos da Cantuária, que ela tem essa apresentação que se é feita dela pelo o narrador. E é só ela e a mulher de Bath que são apresentadas. Porque a outra freira, ela fica muito ligada à figura da prioresa. Não se tem falando das características da outra freira, porque só diz que ela está acompanhando a prioresa. E a gente vai ver isso. Aqui eu trouxe para vocês o trecho que é do prólogo geral dos contos da Cantuária, em que se é falado sobre a prioresa. Então eu vou lê-lo e a gente virá comentar acerca de algumas características que são apresentadas sobre a personagem, o que a gente pode tirar dessas características para a figura feminina que Chaucer traz sobre a prioresa, o que Chaucer quer dizer com isso quando ele fala dessa figura feminina desta maneira dentro da sua obra. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O prólogo diz o seguinte sobre a prioresa. Também havia certa prioresa, e seu cordial encanto era um prodígio. Gostava de jurar por Santo Elígio, e era grande madame essa Englantine. Fazia o ar vibrar pelas narinas, ao entoar as santas cantilinas. Falava bem francês e com fluência. Mas o francês, falado em nossa ilha, o francês de Paris desconhecia. Ao comer modos tinha de princesa.
Sem derrubar, jamais comia da mesa. No molho, nunca mergulhava os dedos e mastigava com cuidado e esmero. Jamais na roupa um pingo lhe caía. Adorava a elegância e a cortesia. Metódica enxugava o lábio fino, no vidro de uma taça ao beber o vinho. Jamais deixava nórdua de gordura. Agia sempre com a maior brandura. Na mesa e fora dela, era uma flor de gentileza. Trato e pudonor. Emulava o trejeito cortesão. Para obter nas maneiras perfeição e merecer de todos reverência. E tinha tão sensível consciência que lhe doía toda a dor do mundo. Chorava mesmo ao ver um rato imundo. Sangrando presa em bruta ratoeira, com leitos pães e carne de primeira. Alimentava os cães de estimação, chorava com profunda comoção. Se alguém com dura vara os golpeasse, era só o coração e piedade. Seu bem dobrado véu desce ao pescoço, porém deixa entrever o belo rosto. Cinzentos olhos, boca bem rosada e um palmo tinha a testa delicada. Enfim, era mulher alta e vistosa, e a roupa que vestia, primorosa. Trazia para afugentar o mal um rosário de contas de coral. As contas mais graúdas eram verdes, marcando paternoster belamente, e um broche em fina prata burilado, com rejoá em ouro coroado. Uma joia brilhante como a dona com dizestres. Amor Wizet Omnia. Por secretária, tinha ela uma freira, e 3 padres seguiam-lhe na esteira. Bem, esse é o prólogo geral, que nesse prólogo apresenta vários personagens, na verdade todos os personagens da obra, e alguns deles têm descrição, entre eles a prioresa. E quais características a gente pode perceber acerca da prioresa? Bem, a gente percebe que a prioresa era uma personagem que tem nome dentro da obra de Chaucer. Ela é uma das personagens que ela não é só chamada por conta do seu afazer, por conta do seu status social. Ela tem um nome que é Madame Eglantine. E uma das coisas que Chaucer traz, que é de certa forma uma crítica, é o fato dessa prioresa gostar de jurar em nome de Santo Elígio. Por que esse destaque a esse Santo Elígio? Porque Chaucer coloca esse santo pelo simples fato que quando se jura a esse santo, é como se você estivesse fazendo um juramento em vão, como se você não estivesse jurando nada. Por quê? Santo Elígio, ele é conhecido por ele não ter feito nenhum juramento. Então a pessoa estaria fazendo a mesma coisa que ele. Que essa personagem ela apresenta outras características também, como os modos de princesa dela, ela é elegante, gentil, bichos de estimação que são os cães, as roupas são primorosas e anda com joias, e ela está acompanhada por alguns personagens, que são 3 padres e uma freira. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Bem, porque eu não me aprofundei em relação a essas características. Porque quando o Santos fala acerca dessa figura da feminina, da prioresa, ele fala que Chaucer, ela traz essa figura da prioresa como uma certa crítica direta às mulheres da corte que são dentro da igreja. Como assim, Isadora? Bem, é que a autora diz, a Santos diz que o comportamento da Madame Eglantine, ela representa uma realidade medieval, a dia que a maioria das freiras que ocupavam altos postos dentro da igreja adivinha da nobreza. Por quê? Porque era bem comum naquele período que quando a mulher não conseguia casamento, por estar ser achado pela família que ela tinha passado da idade para se casar, que ela fosse mandada para o convento para que não trouxesse vergonha à família. E por ela ser pertencente a casas de famílias nobres,
ela acabava dentro do convento indo para os altos postos desse convento, como a prioresa. E como assim a gente pode entender que ela é uma mulher nobre, da corte e tal? Bem, nos trechos que são grifados aqui, vocês podem perceber que existem citações que dão indícios que essa mulher, que a Madame Eglantine, ela fazia parte desse status de nobre. A gente tem citações como Grande Madame, modos tinha de princesa, adorava a elegância e a cortesia, Metote, que enxugava o lábio fino, era uma flor de gentileza. E a gente pode ver também que ela era nova. Tipo assim, nova para os nossos padrões, talvez. Para os padrões da época, nem tanto, porque uma mulher, naquele período, ela já era vista que tinha passado da idade do casamento lá pelos já seus 20 e poucos anos. Uma mulher já estava pronta a se casar logo quando havia o primeiro sangramento dela. Então, como é que a gente pode ver que ela ainda é de certa forma nova? Porque é falado que a boca ainda é bem rosada, que ela tinha e um palmo tinha a testa delicada. A testa não tinha rugas, era ainda delicada, fina. É, e aí a gente vê mais situações que ela pertencia à nobreza, porque fala que o broche que ela carregava era fina prata, que tinha ouro coroado, que era uma joia brilhante tanto quanto a dona. Além disso, uma crítica que Chaucer vai trazer através da prioresa é a questão do amor devocional dessas figuras da igreja. Mas em questão principalmente da questão da corte, da mulher da corte que acaba indo para a igreja só para não envergonhar a família, né? Por quê? Ele pega e tem essa citação: amor wisset omnia. Segundo alguns estudiosos, o certo para que seria mais a palavra melhor que deveria ser usada para amor em relação ao amor devocional, ao amor religioso, seria caritas. Porque a palavra amor, ela fica muito em aberto e você pode subentender esse amor também como um amor carnal, que é algo que as freiras não poderiam ter, né? Já que elas estavam casadas com Deus, elas tinham que ter um amor mais devocional, não um amor terreno, um amor mais espiritual. E assim, para finalizar minha fala, eu vou trazer um pouco sobre o prólogo do Conto da Prioresa. Por quê? Porque o prólogo, ele traz uma questão que é a questão do imaginário. Eu falei bem no início que o período da, da Idade Média tinha modelos de mulheres a ser seguidas, que eram as mulheres bíblicas. E é interessante se notar no conto da Prioresa, logo que ela inicia, que ela pede auxílio à Virgem Maria, a Virgem Mãe, a mulher que tem suas virtudes. E para uma freira, é uma imagem que você deve seguir. Ser uma mulher virtuosa, que pensa nos outros. Maria pensou primeiramente nos outros, do que em si. Ela entregou o seu filho, mesmo sabendo que com o caminho difícil que ele percorreria. Então, no prólogo, ela pede ajuda a Maria para contar sua narrativa. Ela fala o seguinte: ó Mãe donzela, ó Virgem Mãe perfeita, sarça e cólome ardendo sem arder, a qual Moisés no monte Horebe espreita. Fizeste a divindade a te descer, por força da virtude conceber, tocando-te de leve o coração, o verbo em carne ao manda redenção.
Ajuda, mãe, que eu narre bem a história. Não a língua ou língua que te expresse, que explique tua virtude e a tua glória. Por nós, antes dos rogos, intercedes. Tua bondade se antecipa às preces. Por tua intercessão, proveis o brilho, e a luz no guiar rumo ao teu filho. Minha fala não tem força ou destreza, que faça jus ao teu fulgor, rainha, e como sustentar tanta grandeza, tal qual criança, ainda pequenina, que mal consegue balbuciar sozinha, assim sou eu. Então guia este meu hino a descrever o teu fulgor divino. Aqui a gente pode voltar ainda àquela questão de que a prioresa é uma mulher jovem. Por quê? Porque ela fala que ela ainda tem um viés de uma criança pequenina, que ela não sabe ainda balbuciar sozinha, digamos, coisas de sabedoria. Porque Nossa Senhora é uma mulher sábia, é uma mulher, Virgem Maria é uma mulher que soube, independente das coisas que aconteceram na sua vida, ainda levar uma vida cheia de virtudes. Ela pede esse auxílio porque dentro da obra, dentro do conto que ela irá narrar, ela irá trazer a história de uma mãe que é viúva e que vai perder seu filho dentro da história. Como ela pode falar sobre uma figura feminina a qual ela não pertence? Então ela pede auxílio à Virgem Mãe, que passou por tudo isso, que se tornou viúva, criou seu filho sozinha, mas o perdeu. Então ela pede esse auxílio para narrar uma história que ela não teria capacidade, que ela não teria esse discernimento. A prioresa para Chaucer vai trazer a questão da, da mulher, né, em relação ainda os modelos que são seguidos, porque ela está tentando seguir um modelo de uma mulher, que é a Virgem Mãe, mas, porém, se contradiz porque, pelas características que ela apresenta, ela era uma mulher pertencente à corte, que ela talvez tenha entrado para o convento porque já tinha passado da idade que seria para casar e para não envergonhar sua família foi mandada para um convento. Então, de certa forma, Chaucer traz uma crítica e ao mesmo tempo mostra os modelos que a sociedade colocava para que a mulher seguisse, para que visse que a mulher tinha que ser uma mulher cheia de virtudes, de certa forma. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Ana Rafaela, e ela vai falar um pouco sobre o conto da Mulher de Bath e falar sobre os seus estudos acerca dessa figura feminina dentro da obra de Chaucer. Pois bem, agora dando continuidade, né, ao nosso estudo, eu me chamo Ana Rafaela e eu me sinto agraciada pelo convite das meninas Isadora e Sabrina por estarmos debatendo, né, sobre as obras de Chaucer, ao qual nos delimitamos a estudar sobre as questões femininas, e eu vou me deter a fazer nessa análise e estudo sobre o conto A Mulher de Bath. As características que eu achei mais visíveis e de grande importância nesse conto foram experiências de sua vida, amores, sociedade moralista cultuada pelo cristianismo e o conhecimento profundo do pecado, salvação e espírito humano, o comportamento no meio social. De acordo com Macedo, as mulheres distinguiam-se entre si pela posição que ocupavam na sociedade medieval, pela atividade que desempenhavam, pela faixa etária, pela instrução, por suas opções e ideais de vida. Pois bem, o conto ele foi escrito em 1386, ao qual ele é narrado por Alice, onde representa o poder da figura feminina, onde diz: Bom Deus,
Quando recordo os jovens dias de minhas aventuras e euforias, de prazer me estremece o coração. Agora mesmo sinto a comoção. Fui dona do meu tempo e do meu mundo, pois com ardor vivi, provei de tudo. Conheci todo o bem e o mal na terra. Ai, porque tem o amor que ser pecado? Na vida, segui sempre a inclinação conforme a superior constelação. Não tenho escolha, a jovens fortes, belos. A câmara de Vênus nunca nego, pois minha face tem sinal de Marte, assim como outras mais privadas partes. Pois, em nome de minha salvação, no amor eu nunca tive descrição, segui meus apetites. Se o rapaz é pobre ou é magnata, tanto faz. Alto ou baixo, se é claro, se é moreno, importa que desperte o meu desejo. E assim, nessas duas citações, vem mostrando, né, que Alice, ela vem demonstrando sempre os argumentos que os prazeres do sexo não devem ser apenas privilégio dos homens. Ou seja, vem sempre utilizando as questões de preceitos cristãos, que é para afirmar, né, o que ela tem como norte para se guiar e defendendo sempre sua opinião, nunca sendo levada por opiniões e debates alheios. Ou seja, o que ela preza sim é o que o seu interior e a sua conduta lhe permite. Alice ela já inicia contando sobre os seus 5 maridos e sempre vem reforçando sobre essas características cristãs. Para brincar de ver e ser vista, me exibindo aos fogosos garotões. Quem sabe quando o dom de fado põe nossa chance de gozo e de alegria? Por isso a todo lado, alegre eu ia, às vigílias, aos ritos, procissões, aos casamentos, santas pregações, a romarias, peças de milagre, vestindo lindas carpas escarlates. Jamais a traça devorou minhas capas, ou mesmo as corroía só de usá-las. E aí ele sempre, né, vem trazendo essa questão dessas características que sempre a Alice ela vem prezando pelo casamento, né? Que mesmo ela sofrendo com toda essa realidade, com toda essa vida, ela ainda tem, né, a esperança de ainda encontrar uma boa pessoa, né, que a entenda e se case com ela. No conto, há uma retomada de Rei Arthur, evidenciando as questões de características pagãs. Quando Arthur governava na Inglaterra, rei dos bretões, por toda a nossa terra abundavam as criaturas mágicas, a rainha dos elfos majestática, dançava em fulgurantes companhias por verdejantes prados e campinas, por isso foi há muito tempo atrás, mas já é impossível se encontrar um elfo honesto em outras regiões, por conta das renhidas orações de frades e outras gentes bezedeiras, como grãos infinitos de poeira, que vasculham regatos e florestas, abençoando ângulos e arestas, nos castelos, nas torres e salões, cozinhas, vilas, cortes e mansões, currais e burgos, essas empreitadas, acabaram os elfos e as fadas. E aí sempre vai tendo esse costume, né? Porém, como já antes mencionado, as questões das características cristãs, alguns elementos são meramente discriminados pelo cristianismo, porque vem citando as questões do mundo mágico, quando fala sobre as questões dos duendes e das fadas. Alice termina mandando uma mensagem com o principal privilégio, né, que se tinha, que era o casamento. E até o fim da nossa vida em alegria viveram. Jesus Cristo a nós envia esposos jovens, ternos, bons e quentes, mas que eles vivam menos do que a gente. Homem que for rebelde e rabugento, Jesus, faz com que viva bem menos. E ao avarento que não abre a mão, que Deus lhe mande a peste e a punição. E assim ela vem fazendo referências, né, às pragas que assolaram o Egito, tudo isso sempre se utilizando do humor e da ironia. E aí, quanto a essas questões de preceitos, ela sempre vem retratando isso, né? Ela jamais se perde e se deixa levar pelas opiniões e vivências de outras pessoas. Ou seja, o seu foco maior é sobre si mesma. Quando todas as criaturas tiverem suas companhias, Adão quis a dele.
Apesar de ser o imperador da terra e o almirante dos mares, ainda assim, no paraíso sem uma companheira, embora fosse verdadeiramente feliz. Ainda assim, não era por completo. Embora tivesse o suficiente para a sua mesa, não tinha para a sua cama. Embora tivesse criaturas para servi-lo, ainda assim queria uma criatura que o consolasse. Quando foi composto pela criatura, deveria ter completado pela conjunção. Quando não tinha nenhum pecado que o feria, então deveria ter uma mulher para ajudá-lo. Não é bom que o homem fique sozinho. Ou seja, ela sempre vem reforçando, né, com essa questão do cristão. E isso, né, essa citação é bem forte sobre a questão do cristianismo, onde fala sobre que Adão vem também tendo, né, essa vontade de poder ter um companheiro para si, que lhe console, que lhe traga o que nem ele mesmo pode suprir, né? Retrato da mulher medieval segundo Chaucer. O senso comum e a tradição costumam retratar a mulher como sendo sexo frágil, submissa e inferior ao homem, encaixada numa sociedade de costume patriarcal. Ou seja, isso ainda é bem forte, sendo que algumas características pouco mudaram, mas esse ainda é algo bem forte, bem presente na sociedade a qual estamos inseridos. Nesse sentido, procura-se relativizar a tal questão, posto que o Chaucer ele vem, né, apresentando nos contos de Cantuário, trazendo uma, né, comparação entre duas personagens aos quais pude me deter, que é a questão da personagem Griselda, no conto do estudante, e Alice, na Mulher de Bath. Em primeiro lugar, apresenta-se o retrato feminino tradicional, incorporado por Griselda, totalmente o oposto, né, de Alice. A visão de mulher como uma deusa está intimamente ligada à cultura oriental e ao deus masculino, à cultura ocidental. Ou seja, tendo a questão de crenças judaicas, cristãs e bíblicas de que Deus criou o mundo e tudo que há em 5 dias. Para muitos, a mulher ela foi feita única e exclusiva para servir o marido, mas temos que saber que isso é um mito. A citação traz um bom debate para podermos entender como que isso se torna diante da sociedade, como isso se torna diante de preceitos cristãos. A Bíblia tem interferência na vida dos indivíduos oriundos da religião cristã desde a infância. As tradições cristãs, elas ressaltam a superioridade masculina, ditando como deve ser a forma de agir da comunidade, né, o perfil do cristão e principalmente a submissão da mulher ao homem. Para entendermos um pouco melhor sobre a questão desses dois contos, eu retirei, né, as características mais fortes dos dois, para que possamos entender melhor como cada qual se comporta. O conto do estudante, Griselda é um personagem folclórico conhecida por sua paciência e obediência. Ou seja, ela tem que obedecer sem protesto, porque diante ao comportamento de Walter, seu pai, era altamente bruto. E aí, para ela não sofrer tanto, ela permitia que ele, né, bem fizesse o que ele queria, porque ela não queria sofrer, porque diferentemente do que o seu irmão já teria passado, ela resolveu aguentar. E ao conto da Mulher de Bath, uma mulher com atitudes bastante atípicas, para que o senso comum confere às mulheres da época, decide relatar suas vivências após contrair o matrimônio. Isso ligado aos preceitos bíblicos, onde Alice ela se utiliza para defender
sua conduta, que ainda no prólogo ela vem trazendo essa questão de introdução sobre os males do casamento a partir das suas experiências e colocando isso para instruir os que são inexperientes, porque desde os seus 12 anos elas, né, já vinham tendo experiências com os matrimônios dela. Questões literárias e histórias das personagens Griselda e Alice. É muito mais do que expressar essas características físicas, o autor ele vem destacando a questão do perfil de Alice, né, como sendo uma mulher destemida, que não perde a oportunidade de falar o que pensa. Percebemos também que a personagem, além de possuir um grande poder monetário em decorrência de seus vários casamentos, ela ainda possui experiências de vida e mundo. Ou seja, segundo a visão de Buffy, o casamento é uma negociação em busca da autonomia. E Alice, ela vem se utilizando do seu corpo, revelando ter total liberdade, porém restrições. Liberdade essa a qual ela pode fazer o que ela bem quiser, porém essas restrições são meramente limitadas pela questão da posição, né, que ela tem e devoção à igreja. A partir, né, da confissão dela, ela vem trazendo um jogo de moralidade e luxúria, né, confessando seus pecados por meio da narrativa. E Alice, ela vem utilizando-se da Bíblia para tecer um caráter inverso no que é pregado pela sociedade. Já no conto do estudante, se tem o modelo da mulher idealizada para a época, né? A exaltação da mulher que era comum na poesia medieval, né? Sendo vista como inspiração romance cortês, onde diz: Griselda se materializa nessa idealização, pois a personagem equivale a um ser divino, compensando, todas as maldades causadas por Walter. Com isso, ela mitifica o poder da autoridade masculina, alcançando um nível de pureza e bondade transcendente do ser. Modernidade e medievalidade. A mulher de Buffy e a representação da relação conjugal. O que move, né, a mulher de Buffy não é sequer a igualdade entre os sexos, mas a questão de uma declarada supremacia feminina que vem pulverizando toda e qualquer avaliação ou classificação do belo sexo como sendo fraco. E aí, isso vem mostrando a questão do lugar que é ocupado por uma certa tradição bíblico-patrística, clássica e medieval, aos quais os textos são compostos e degradados, apresentando e representando as questões da dignidade da mulher de forma depreciativa. Pois bem, o conto da mulher de Buffy vem trazendo a questão do misto de cavalaria, das novelas, né, e dos contos populares. E o que não falta no elemento ilustrado pelas teses defendidas é sempre documentado no prólogo, já no início, né? Com efeito, é a ideia que, acima de tudo, a mulher pretende conquistar realmente e conservar o poder no casamento, comunicado pela velha, ao cavaleiro e por este à corte, e assim vem trazendo a citação. Os motivos e convenções característicos da literatura de cavalaria, como a demanda quase sempre, como aqui, limitada no tempo, as alfinetadas anticlericais e anticavalheirescas, através, respectivamente, da responsabilização dos frades pelo desaparecimento das fadas e da imputação ao cavalheiro do crime na violação da jovem camponesa, questionando-se assim o código de conduta normalmente protetor dos pobres, dos indefesos das mulheres e, finalmente, a inclusão de tópicos de debates apropriados aos jogos cultistas e conceptistas dos púlpitos das igrejas, dos bancos, e também lembramos das questões dos opostos, né? Juventude e velhice, riqueza e pobreza, beleza e fealdade, fidelidade e a questão do adultério. A mulher e a sexualidade. O conto da mulher de Buffy e Dona Flor e seus dois maridos. O real intuito que eu pude trazer sobre essa temática, né, e inclusão desse livro, Dona Flor e seus dois maridos, é que
De certa forma, temos mais uma ligação, né, com o autor, com a literatura em si. A imagem da mulher oprimida revela-se mais um mito do que uma verdade. A ideia que temos a respeito das mulheres da Idade Média é algo já bem conhecido, né? Que são de donzelas em perigos que elas são libertadas por seus cavalheiros. Essas histórias nos sugerem um cenário de que uma mulher é frágil e totalmente dependente da força masculina. No entanto, são contos e romances que não refletem na realidade que nos dão conta na pesquisa historiográfica, mas que eles eram bem comuns e populares nesta época. Um exemplo de mito sobre a Idade Média são os relatos de que as mulheres, né, usavam cintos de castidade quando seus maridos saíam em viagem, e a historiografia comprova que isso tudo é uma pura invenção. E que na realidade, né, o prazer sexual, isso era algo postulado pela medicina. Chaucer vem retratando a figura de Alice como uma forma agradável, né, como uma mulher extremamente envolvente que fascina com sua inteligência. O que é apavorante é as questões do incessante pique, né, sobre as questões sexuais, verbais e polêmicas. E já Dona Flor, ele já retrata a questão de um perfil, de uma mulher adorável e sedutora, digna e bem vista, né, perante a sociedade, mas que expressa suas vontades como ser humano também, como qualquer um, né? Vive uma ambiguidade em seu casamento, cercado pela vida tranquila e recatada, onde não consegue, né, reprimir seus desejos e buscando fantasias eróticas. Alice é a mulher que representa o século XIV e ela, né, vai buscando semelhantes na mulher do século XX, onde a mulher, ela sim, né, assume os seus desejos, garantindo a liberdade feminina. E já assim vai desconstruindo as questões de preconceitos de uma cultura que é marcada por relações de poder, possibilitando um novo olhar quanto à imagem da mulher que vai buscando sua liberdade sexual. Agradeço, né, pela participação no nosso debate. Agradeço a Isadora e a Sabrina. E é isso. Obrigada, Ana Rafaela, pelas suas considerações, que foram de suma relevância para essa mesa redonda que a gente está tratando sobre as figuras femininas. Para não se alongar mais, eu vou passar também a palavra agora para a nossa colega Sabrina Carvalho, que irá falar sobre o conto da outra freira e trará sua visão acerca da figura feminina dessa personagem dentro da obra de Chaucer. Bom, primeiramente agradecer a você que está todo mundo assistindo, a que estão assistindo até aqui, né? Agradecer a Isadora e a Rafaela, para a gente estar debatendo sobre algo tão interessante, que é a representação da mulher nos contos de Chaucer. Eu, particularmente, achei interessante o conto da outra freira, então vou falar sobre a representação da mulher nesse conto. Inicialmente, né, na literatura, a gente tem diversas representações, né, desse imaginário do que é ser mulher. E aí Santos traz uma afirmação de Medeiros, que ele diz que os relatos bíblicos sobre a tentação e o pecado original forneceram as bases para a idealização do feminino. E a construção da imagem da mulher, no decorrer desses séculos, era iniciada com Eva. Então, é isso que Medeiros acaba trazendo. Que Eva foi o estopim, né? O começo, na verdade, o começo da representação da mulher. E ela já começa com a representação de uma mulher diabólica, né? No Velho Testamento, há uma visão também de uma mulher enquanto instrumento diabólico, né? Na representação cristã. Como, por exemplo, o caso da Dalila, né? Por meio das artimanhas dela, da persuasão dela, o Sansão ele acaba arcando com a morte de vários filisteus.
Há uma representação também da nova mulher do Novo Testamento, né? De uma mulher do Novo Testamento, que é a representação da Maria Madalena, que ela é uma mulher mais como o ser humano normal, sabe? Peca, mas se arrepende. Só que ela realmente se arrepende, se realmente se redime. Ela não quer ser como ela é. Então, ela quer ser uma mulher mais, como que eu posso dizer? Mas menos perigosa, menos diabólica, como a Eva. E aí a gente tem a retratação de uma exemplificação dessa representação máxima, de uma virtude muito, muito boa, que é a Maria, né? Ela se mostra como esse exemplo de ressignificação, né? Um exemplo de boa conduta, de amor a Deus e de realmente devoção. E aí é nessas representações de mulher que se baseiam, né? As representações de Chaucer, nas representações de Eva, Maria Madalena ou na Virgem Maria. Pode haver que ultrapassem essas características, algo se é virgem, casta, muito, muito virgem, muito, muito casta, ou se é muito mais diabólica do que Eva, ou se é ali no meio termo, né? Ou pode haver também mesclagem dessas características de uma e a outra nos personagens. A gente entende, né, que essas representações elas são frutos de um processo histórico no qual essas relações culturais elas tiveram um papel essencial nessa construção desse ideal, né, desse imaginário do que é ser mulher, do ideal para ser mulher. Todas essas relações culturais elas foram passando, né, ao longo dos séculos e foram se transformando, se ressignificando e se tornando algo tido como ideal. Então, a gente tem essas diversas representações culturais. No conto, né, os contos da Cantuária, as mulheres, elas que são as narradoras principais, né, e elas estão nesses três contos que a gente está analisando, né, o conto da Prioresa, o conto da Outra Freira e o conto da Mulher de Beth. Diferentemente dessas outras duas, a outra freira, ela não tem uma descrição individual no prólogo dos contos. Nas outras duas, há uma descrição de vestuário, uma descrição de roupa, de tecido, mas como o da outra freira, a característica principal dela é a devoção, então não tem por que estar descrevendo a roupa dela ou o que ela veste, porque isso não é importante no conto, né? Porque ela está servindo a Deus, então só a alma dela basicamente é o mais importante. Então, eu acho que por isso que não tem essa descrição dela, né? A outra freira ela não tem um prólogo por não ter uma posição nobre, portanto, sua voz e seu nome não são destaques, mas sim a demonstração de sua fé. Diferentemente da prioresa, que tem uma posição mais nobre, ela tem uma posição social maior, então ela tem algumas vantagens, vamos dizer assim. Não é nem vantagem, tem características diferentes, né? O diálogo delas também são diferentes, porque a outra freira, a Cecília, no conto da outra freira, ela não tem uma interrupção de diálogo, ela só é falada, ela só fala quando é solicitada ou quando tem algo muito importante para falar. Agora a gente vai iniciar com o conto, a narrativa, né, do conto. Ela começa com um sermão contra o ócio, que é bem apropriado para uma freira e corresponde também ao tema da sua história, já que os atos de Santa Cecília durante o conto são o oposto da imagem do ócio que a outra freira apresenta em seu prólogo, né? Aqui tem o provedor ministro dos pecados, porteiro no jardim das indulgências, que em nossa língua inglesa ócio é chamado, devemos combater com diligência, com a virtude oposta à indolência, o trabalho incansável, evitando as tramas do diabo e seu bando. Na Idade Média, a relação com o trabalho era vista de maneira diferente por cada estamento, né?
É como se fosse uma pirâmide. Tinha aqueles que são mais, que é o clero, né, que tem a função de caridade, de oração. Tinha a nobreza, que era o das guerras. E o terceiro grupo, que era o que ficava mais embaixo, que era o do trabalho manual. Então, havia essa divisão de trabalho. E aí, o que era ideal para cada termo, né? A própria Freila, ela mostra que ela não é vítima desse ócio, né? Pois ela afirma que traduziu a história de Santa Cecília como exemplo, né? Para fugir aos vícios da indolência, que causam tanta perda e confusão, tratei de realizar com diligência, de uma bela legenda a tradução, falando da tua vida, tua paixão, tu que de rosa e lírio usas guirlanda, ó tu, Virgem Cecília, Marte Santa. Então é isso. A outra freira, ela mostra ao leitor, em seu prólogo, quais seriam as possibilidades de uma freira, né? Já que não tendo a obrigação de uma vida casada, ela devotaria sua vida não só às orações, mas também aos estudos, né? Porque uma freira, ela poderia estudar no convento para fazer essas traduções. E a outra freira, ela acaba mostrando no início o gostar desse ofício, né? E ela representa isso quando ela prefere seu ideal de castidade à vida de casado, né? E esta narradora, ela acaba mostrando as características e seus ideais baseados na representação de Maria, né? A casta, porque ela entende todas as suas funções e entende por que ela está ali, só para servir a Deus. Então, no início do prólogo, Chaucer ele constrói essa freira com a imagem de uma cristã super devota que se satisfaz com essa vocação e que está em paz com o ato de ser esposa de Cristo, né? Antes de iniciar a história em si da, da Santa Cecília, a outra freira ela faz uma oração, né, de louvor a Maria e acaba exaltando as características dela. Ó Virgem da Pruca Flor, a que tanto elogia São Bernardo, a ti peço a mercê, peço favor, na hora de iniciar meu trabalho, ajuda-me a narrar o duro fardo da sua santa donzela e sua vitória, contra o mal, contra nós, contra a história. Tu, Virgem Mães, que é filha de teu filho, poço de piedade, que nos sara, das másculas do mal, em ti o Espírito. Divino achou por bem fazer morada, tornaste a humanidade mais honrada, por ti Deus decidiu dar forma humana a seu filho Jesus, que tanto ama. E aí, nisso, a gente pode ver, né? Tornaste a humanidade mais honrada. A gente pode ver que ela está dizendo que a Maria tornou a humanidade mais honrada e a gente pode fazer um paralelo com a Eva lá no início. Como eu falei, a Maria, ela veio para salvar, para tirar essa imagem ruim da mulher. Então, deixou as mulheres mais, com essa característica mais honrada, né? A freira, ela acaba pedindo também, acaba se mostrando, né, muito humilde e pedindo para que a Maria, né, Santa Maria, Nossa Senhora, interceda por ela e acaba se mostrando muito séria na construção, né, na narração dessa tradução da história da Santa Cecília, pois ela pede desculpa às pessoas por estarem, por ela estar escrevendo de uma maneira tão simples, e ela pede a bênção também de Nossa Senhora para isso, né? E a todos os que lerem o que eu escrevo, peço que me perdoem, por favor, por meu estilo simples sem floreio, pois copio as palavras de um ator, que a santa dedicava seu louvor, e no meu conto simples já prossigo, corrijam-me, eu lhes peço, meu amigo. O conto da freira, ele trata de mostrar, o conto da freira é uma contação da história da Santa Cecília, né? Ela é ela é membro, né, de uma família nobre romana, que desde pequena ela foi criada como cristã e criada para ser casta e virgem, né?
E aí a gente já pode ver isso logo no começo, quando diz assim: a donzela Cecília, diz o livro, era filha do sangue aristocrata, de Roma e foi na fé de Jesus Cristo, desde a infância instruída, e ela levava a palavra divina bem gravada, sempre rogando a Deus com ansiedade que a ajudasse a guardar a sua virgindade. Então, ela sempre pediu a Deus para que a virgindade dela fosse preservada, porque ela realmente queria ser só de Deus e de mais ninguém. Porque nessa época, né, havia a preocupação de que a mulher com o casamento, ela acabasse se passando a ser posse do marido, né? E havia essa ênfase também nos casamentos da época, né? Haviam cerimônias realizadas lá no início do século IX, que o pai acabava dando a bênção ao casal na cama, né, no leito deles de núpcias. Depois, padres passaram a fazer isso. Então, a mulher, ela meio que pertencia ao homem na época, só que a sua alma deveria pertencer a Deus. E as relações sexuais deveriam ser apenas para gerar descendentes. Só que a Cecília não queria isso, né? Ela queria manter-se casta e pura sempre. E ela acaba pedindo, né? Ela acaba pedindo para um anjo guardar essa virgindade dela. Chega um determinado momento em que ela se casa e na noite de núpcias ela fala para o marido que se ele sentir que tocas no meu corpo com loucura e desejos sexuais, acredita, no instante serás morto. Tão jovem na poeira cairás. Mas se os desejos vis, ideias mais, afastares me amando com pureza, meu anjo te amarás, tenha certeza. Então, a Cecília acaba falando para o marido que um anjo guarda a virgindade dela e que se ele tocar nela com desejos sexuais ou com luxúria, ele vai ser morto. E ele acaba acreditando nela justamente por causa da virgindade dela. Ela o converte, né? Fala para ele ir a um morro e lá ele se converte e acaba encontrando um anjo, né? O Papa Urbano. E ele estava escondido nas catacumbas do santo. Na verdade, não é nem um anjo, mas estava escondido lá esperando por ele. Valeriano, ele descobre que a história de Cecília é verdade e ele acaba sendo batizado, né? Ao retornar para sua casa, ele encontra Cecília com um anjo, porque ele já foi batizado, então agora ele é igual a Cecília, né? Via anjos também. E aí o anjo entrega uma coroa para os dois e diz: com amor puro e corpo imaculado, essas guirlandas guardem. Elas são das flores do jardim abençoado do país e nunca perderão a fragrância e tampouco a podridão. Haverás de tocá-las, só os puros podem vê-las, cheirá-las a seguro. Nesse momento, o Valeriano ele acaba pedindo, o irmão acaba chegando, né? Então, o Valeriano pede para que o irmão também tenha a mesma oportunidade de se converter da graça. O Tibúrcio, que é o irmão do Valeriano, ele acaba ouvindo as palavras do casal e se convertendo. A partir disso, a história dá um salto super temporal no tempo em que o Almáquio, que é o prefeito, ele acaba sabendo das crenças, né? E ele pede que haja o sacrifício dos dois irmãos. E manda o Máximo ir pegar os dois irmãos para sacrificá-los. Só que aí Cecília chega com os padres, acaba batizando os membros do Máximo, porque ele acaba ficando com pena dos dois. Quando o dia amanhece, os dois acabam sendo sacrificados. E o Máximo que estava lá, que se recusou a sacrificar eles, viu a alma deles, né, subindo. E aí ele acaba convertendo outras pessoas também, porque ele fala que viu a alma dele subindo e que isso era por causa de Deus e tal. Cecília, ela pega o corpo, né, do marido e do Tibúrcio, que os dois foram mortos, e o menino também é morto, o Máximo.
E aí ela pega o do Máximos e acaba colocando para ser enterrado junto com o do marido do cunhado. O prefeito descobre, né, sobre a Cecília e ele acaba mandando com que os capachos dele matem ela. Só que ela acaba convertendo todos os que vão atrás dela. Todos os que vão atrás dela, a Cecília converte os guardas, né? E aí, quando eles finalmente conseguem capturar ela, e quando o Almáquio, que é o prefeito, percebe que a Cecília é muito inteligente e não tem o poder dele, ele trava um diálogo com Cecília. E ele acaba percebendo isso quando ele pergunta, né? E não temos a minha autoridade, prefeito, o teu poder não interessa, pois o poder mundano é vacuidade, uma bexiga inchada, eis a verdade. E quando de uma agulha ela é picada, explode e dela já não resta mais nada. Então ela está dizendo para ele que ele é alguém normal, igual ela, que ele não é como Deus e que ele, quando morrer, acabou, assim, não tem essa autoridade toda. Ao Marco ele manda, né, depois disso, depois eles travam uma discussão, onde a Cecília acaba, de modo muito inteligente, rebatendo tudo que ele fala. Ele diz, em certo momento, que ele escolhe quem decide, quem vive e quem morre, e a Cecília diz que ele é só o Deus da morte, porque ele não decide quem vive, ele tira a vida das pessoas. Então as pessoas já estão vivas, ele não decide quem vive, ele só decide quem morre. Então ele acaba decidindo da morte dela. Só que tem uma reviravolta nesse final. O Almáquio manda, né? Almáquio, ouvindo coisas tão ousadas, fica furioso e aos guardas logo exclama: arrastem-a de volta à sua casa, que ela seja banhada em fumo e chama. E os guardas vão levando a nobre dama, e na saia de banho ela é presa, e as águas fervem alto e ardem a fogueira. Ele manda que coloquem fogo na Cecília. Mas a Cecília, por incrível que pareça, acaba não sofrendo absolutamente nada. Por um dia e por uma noite o fogo ardeu, águas borbulham quentes e o vapor enche a sala. Mas ela não sofreu dor alguma e tampouco derramou um pingo de suor, ferve o furor de Almário, que ora ordenou que o outro guarda decapite Cecília com a espada. Então, como ela não sofreu nada, ela não estava sentindo dor, não estava sentindo nada na fogueira, ele mandou com que dessem três golpes no pescoço de Cecília. O carrasco 3 vezes no pescoço, a golpeia, mas não pode separar a cabeça do seu corpo. Certa lei proibia um quarto golpe contra quem for condenado à morte. O carrasco não ousa mais tentar e vai-se embora e deixa ali sangrar. Então, a gente percebe que a Cecília, muito devota e não temendo as autoridades da época, né, retratado no poema das autoridades, o prefeito decide mandar matar ela. Só que ele mandou matar ela e ela não morre, mesmo no fogo, mesmo com, né, os golpes. O corpo não se separa de jeito nenhum da cabeça e mesmo com isso ela não morre, ela fica só sangrando. Os cristãos, eles acabaram pegando a Cecília, ainda viva, né, e eles levaram para uma casa lá. E aí ela tá lá com o Papa Urbano e ele pede para que sua casa seja transformada em uma igreja, né? Doou aos seus irmãos toda a riqueza e a todos recomenda ao Santo Papa e diz: a Deus pedi um prazo apenas de 3 dias, não mais. Fui agraciada. Porém, agora, enfim, meu tempo acaba. Queria abençoá-los e pedir que uma igreja perpetue se erga aqui. Então, a gente percebe que a Cecília, até mesmo em seu leito de morte, ela desafiou o prefeito, porque ele decidiu matá-la, só que ele não matou ela. Quem matou ela foi Deus, porque foi Deus que decidiu matar ela. Então, isso acaba, né, sendo algo bem
chocante o modo como isso foi descrito. E a gente percebe também um conto, não, uma semelhança, né, no conto da outra freira com o conto da prioresa, né? Que as duas apresentam semelhanças quanto ao enredo. O conto da prioresa, ele acaba narrando sobre um menino que é pego pelos judeus e também ele teve a sua garganta cortada, mas ele conseguiu se salvar também por conta de um milagre, e é devido a esse milagre que ambas as histórias e os personagens conseguem provar a sua fé e cumprir a trajetória, né, de efetivamente morrerem. E ela realmente morre como uma santa e atestando todos. E o mais importante, ela morreu casta, virgem e muito devota. Ela realmente era só de Deus, né? Pois é. O que também nós podemos aprender nessa história é a voz de Cecília, porque ela é muito importante em todas as resoluções que são tomadas, né? Em certo momento, quando é para batizar o máximo, é ela que chega, ela dá a palavra final junto com o urbano. Se não fosse a decisão dela de se permanecer casta também, se não fosse essa voz dela, essa bater o pé e dizer eu sou casta, e se você me tocar, você vai ser morto, foi isso que fez com que o seu marido acreditasse nela, né? E ela também acabou afirmando de que ela tem direito ao corpo dela. Então, apesar de ser muito devota e a gente saber que isso era só para Deus, ela acabou se firmando e dizendo que isso era só o corpo quem decidia era ela que decidiu o que fazia. E aí, com isso, ela acaba decidindo, ela acaba convencendo, né, a todos sobre a importância da castidade. Outro ponto importante que há nessa história é a força da personagem feminina. Até para morrer, ela teve uma morte super violenta e ela aguentou tudo isso. Toda a forma com que ela agrega e ela converte as pessoas também é muito importante, é muito forte. Ela acaba convertendo todas as pessoas com que ela tem acesso, todos que foram matar ela converte. O marido dela também. E a outra freira, ela acaba não fugindo, né, do que se espera a partir da história, porque ela consegue mostrar a força de uma mulher santa que lutou para defender os ideais não dela, mas os ideais de Cristo. E aí é isso. Bem, antes de fechar essa mesa redonda, primeiramente eu gostaria de agradecer as meninas pelas contribuições que elas trouxeram para essa mesa redonda. Elas trouxeram perspectivas sobre as outras narradoras dentro da obra de Chaucer, que é a Amélie de Bath e a outra freira, que dá para a gente ver como essas mulheres eram retratadas, como essas mulheres foram trazidas para Chaucer dentro de sua obra. E, para finalizar, é interessante a gente notar essa consideração final sobre uma fala que Santos fala, que as figuras femininas retratadas em Os Cantos da Cantuária, por Chaucer, vêm para retratar as transformações e a visão da sociedade da sua época, acerca das mudanças, tanto da ordem política, religiosa e social. Essas mulheres, dentro das obras, apesar de seguirem modelos imaginários existentes, elas também mostram que a sociedade estava mudando, que a mulher ela poderia trazer outras características que não fosse da mulher bíblica, apesar de naquele período esses serem os modelos a serem seguidos. E essas são as nossas referências bibliográficas acerca de todos esses nossos estudos, sobre todos esses nossos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe, comente
dando sugestões, se você gostou ou não do que a gente falou, desse nosso debate, dessa nossa mesa redonda. Além disso, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente irá responder assim que possível. E é isso, agradeço às meninas pela participação nessa mesa redonda. E, mais uma vez, obrigada a você por estar vendo essa videoaula, essa mesa redonda, mais uma vez nesse canal.